Hoje nós vamos continuar o que começamos a semana passada. A semana passada, nós estávamos em João 6. Na verdade, nós passamos por João 6, nós fomos até o versículo 59, pulando algumas coisas, né? Eu até vou reexplicar para você que não estava aqui na semana passada, os irmãos que estavam lá em Jardim das Fontes, por exemplo, que não sabem, vou recontar o que aconteceu. Eu abri em João 6,60 e diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Eu ia pregar sobre isso. Aí, pastor, eu falei: qual foi o que será que é esse duro discurso? Aí, não deu tempo. Falei, vou continuar depois, porque não deu para chegar aqui. Mas agora eu vou ler então do 60 em diante. Quando fala quem o pode ouvir, vou ler de novo. João 6,60, tá? Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam, e quem era o que o havia de entregar, e dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Até aqui. Nós vamos orar. Eu vou pedir para o nosso convidado, nosso visitante, perdão. Para o pastor Paulo, por favor, Silas. Oremos. Pai Santo, Deus querido, nós entramos em Tua presença em oração mais uma vez, ó Pai, certos e conscientes que por causa do sacrifício de Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós temos acesso a Ti, Senhor Deus. Nós pedimos que o Teu Santo Espírito conduza o Teu servo, ó Pai, o pastor Viana, para ministrar a Tua palavra, Senhor Deus, e que ela encontre lugar em nossos corações, que ela nos transforme, que ela nos constranja para a honra e glória somente do Teu nome. É o que nós pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém, ó Pai. Amém. Obrigado, pastor Silas. Então, vamos lá. Recapitulando brevemente, o que vimos na semana passada. Jesus, no capítulo 6 de João, ele multiplica os pães. Aquela passagem onde André oferece, fala: tem aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Jesus, ele multiplica esses pães de tal forma que sobram 12 cestos. E no final daquele pedaço, né, que nós já vimos daquela perícope, as pessoas queriam fazer Jesus rei à força, e ele vai embora, fica longe. Ele se retirou. E aí os discípulos atravessam o mar da Galileia, ou o lago de Genezaré, ou o mar de Tiberíades, que é a mesma coisa, mas ele atravessa o mar da Galileia, e lá no mar há uma forte tempestade, é uma região sujeita à tempestade. Eles ficam com medo, Jesus vem andando por sobre o mar e acalma a tempestade. A multidão vai do outro lado. Ela consegue. Onde é que está Jesus? Onde é que o senhor estava? E Jesus, ao invés de responder onde estava, ele diz: vocês estão procurando a comida errada. Vocês estão procurando esta comida daqui, e não esta comida daqui que eu estou te dando. Ele diz: está vendo, Moisés, ele nos deu o maná do céu. E Jesus fala: Moisés não deu o pão do céu, eu sou o pão do céu. Eu sou o pão da vida. E ele termina dizendo: olha, comida, vocês têm que comer a minha carne e beber o meu sangue. Todas essas palavras foram escandalizando, tanto que no capítulo 6, versos 58 e 59, ele termina com a seguinte conclusão, falando dele mesmo, né? Este é o pão que desceu do céu.
não como de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. E ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Então aqui o público dele são os judeus lá, os religiosos, fariseus, saduceus, que estavam lá, né? Bom, e aí, quando termina isso, no verso 60 diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Vamos lá, irmãos, discípulos aqui, temos que contar, não só os apóstolos, não são os apóstolos, são discípulos, vários seguidores, tem aqueles 70 que ele mandou, então tinha vários discípulos lá, e não eram só os apóstolos estavam lá também, mas tinham outros discípulos. Então, esses discípulos que estavam lá com ele, falaram: olha, esse aqui é muito duro, esse discípulo está muito confrontador. Eu vou brincar aqui fora da Bíblia, né? Talvez algum falou: ô senhor, fala por parábola de novo, esse negócio de falar direto, o povo vai acabar matando a gente aqui. Fala aquele negócio que o pessoal sai, fica um ano pensando e não entende patavina nenhuma, e a gente pergunta depois para o senhor. É mais fácil fazer isso. Esse discurso duro vai ser difícil. E por que eles estavam assim, pensando nisso entre si? Porque o assunto era espiritual. É difícil a gente entender assunto espiritual. Olha, no verso 61, sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Assunto espiritual, primeiro que você tem que ter o Espírito Santo de Deus para compreender. Você tem que estar ligado nas coisas espirituais. Às vezes eu fico aqui, né, e eu sei que de vez em quando eu passo, né, do horário, né, e aí eu vou recontar, vou dizer para os irmãos de novo qual é a minha teoria, e eu já tenho passado isso, pastor Neil. Casamento, não se preocupe, em 50 minutos, 1 hora, a noiva vai sair, nós já combinamos isso, vai cantar coral, não tem problema, ela vai sair, porque as pessoas que vão para lá, vão por causa do casamento e eventualmente ouve a mensagem. Vamos num velório. Num velório também é rápido. A gente não fica demorando no velório. As pessoas estão lá magoadas, tristes, pensando naquela pessoa falecida, às vezes cuidando de outras coisas, a gente vai. Agora aqui, você veio para ouvir a palavra de Deus, senão você está no lugar errado. Não que eu vou demorar 2 horas, não é isso. Mas só que você tem que ver o que você veio fazer aqui. Por quê? Algumas pessoas podem simplesmente passar para bater cartão, para o pastor depois não correr atrás, vai encaixar o seu compromisso. Você vai sofrer, porque é isso que aqueles discípulos estavam sofrendo, aquelas outras pessoas estavam sofrendo. Eles tinham ido por outras coisas. A grande maioria, Jesus falou: vocês vêm aqui por causa do pão. E eu fico pensando, irmãos, claro, tem os apóstolos, mas eles conversavam entre si. Naquele barco não estava todo mundo lá, mas já imaginou quando chegaram? Como é que foi a conversa? Eu vou brincar aqui com o pastor Cílio e o pastor Neil. Vocês não estavam aqui, a gente que foi no barco depois atravessar. Jesus veio sobre a água. E aí ele mandou acalmar a tempestade que veio, a gente quase morreu, um negócio fora de série que aconteceu aqui. Eles deviam ter conversado, mas mesmo assim, como nós falamos, não caiu a ficha. E por quê? 1 Coríntios, eu volto já para o texto, hein? Nós vamos fazer, a nossa mensagem é expositiva, tá? Mas 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, é um texto conhecido, mas eu faço questão de ler para você entrar em sintonia comigo, hein? 2,14. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Irmãos, discernir é separar, é colocar as coisas no lugar certo, é ter entendimento, é isso que é ter entendimento ou discernimento. Então, quando eu trato de coisas espirituais,
Eu tenho que saber que estou tratando de coisas espirituais. Quando eu trato de coisas materiais, eu sei que tem que ter as coisas materiais, né? Nós estamos numa casa, não lembro de ninguém, de quem foi, como sempre eu não lembro, mas a Mariana vai lembrar, depois pergunto para ela. Nós estamos numa casa que a pessoa tinha contratado um organizador de cozinha. Nós chegamos lá, estava tudo escrito assim, ó, lataria, cheio de adesivo sabe, lataria, não sei o quê. Eu achei que interessante. Eu fiquei pensando que a gente podia trazer esse homem para a igreja, que é fazer isso daqui, ó. Coisa espiritual está aqui, ó. Depois, coisa material, elas vão se juntar, é tudo cozinha. Mas as coisas têm que entrar no lugar certo. E aí nós temos que ver as coisas que têm importância. Olha como é importante. Os nutricionistas hoje falam, abra mais a geladeira do que o armário. Ué, interessante. Por quê? Porque está organizada a sua casa, na geladeira tem frutas, tem legumes. No armário tem as coisas industrializadas. É melhor você abrir mais a geladeira. Descasque mais e desembrulhe menos. Então, é bom a gente entender essas coisas. E aqui, Jesus está falando disso. Olha, nós estamos falando de coisas espirituais. Irmãos, não é fácil, mesmo agora, 2 milênios depois, a gente entender. Por quê? Porque todos nós, se você não é, que bom, a gente vem buscar ainda coisa material na igreja. A gente ainda vem buscar coisa material, embora não é o lugar certo. A gente vem ainda aqui, ou agradecer coisas materiais, ou quando faltam as coisas materiais, a gente abandona, porque nós estamos olhando as coisas que nos agradam, e isso é difícil. Olha, pensa bem, quando fala de coisa material, e quando Jesus fala aqui, olha, se vocês vão se escandalizar, quando eu voltar para o lugar de onde eu vim. Talvez, eu vi um comentarista e concordei com ele, é porque o caminho de volta de Jesus era pela cruz. O caminho de vinda para esse mundo era através de um nascimento virginal. Era um nascimento que ia ser um milagre, mas na morte ele morreria. Não haveria o milagre. Claro que nós aqui queríamos o quê? Sabe quem eu seria? Um daqueles que gritou assim, se você é Deus mesmo, salva você mesmo. E nós? É isso que a gente pensa. Então, era difícil. Vamos só pensar quando Pedro foi repreendido por Jesus. Olha como é difícil as coisas materiais. E eu falo, 2000 anos depois continua difícil, hein? Vai comigo em Mateus, volta lá em Mateus, capítulo 16. O primeiro dos evangelhos, Mateus 16. Olha o que diz no verso 21. Desde então, começou a Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer muitas coisas dos anciãos. Irmão, padecer, a palavra mais antiga, é sofrer. É isso. Sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. Esta frase aqui, ser morto, aí travou. Não, peraí. Não. Nós estamos aí te seguindo, olha que legal, mas esse negócio de morrer, não, você é Deus, não tem essa lógica. Não. O caminho de volta para o céu era diferente. O que a gente imaginava? Um super-herói, que não tinha Marvel naquele tempo ainda. Mas olha, precisava de um super-herói, que ele ia subir, ia vencer, ia fazer tudo, mas não passaria pela morte, porque a morte era angustiante. Não, vitória e morte é uma coisa que não conjuga muito bem, vitória e morte, não dá certo. Tanto que naquela ocasião, Pedro, irmãos, é o porta-voz da turma, viu? Pode ver. Pedro fala, mas aqui ele é o porta-voz, mas ele fala. Ele é aquele aluno que pergunta aquelas dúvidas que a gente tem vergonha de perguntar. No verso 22 ainda de Mateus 16, e Pedro tomando-o de parte,
começou a repreendê-lo. Você acredita? Começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Olha o escândalo do caminho de volta. A cruz não, ser morto não, não. Tem dó do Senhor mesmo, tem compaixão, não, isso não vai acontecer. E nesta hora, quando Pedro, ele trata as coisas espirituais com linguagem material, Deus fala: peraí, isso não é linguagem de um homem espiritual. O homem, ou o ser espiritual que fala isso, é o diabo. O diabo não quer a cruz. Você vai lembrar de Mateus capítulo 4, na tentação? O que o diabo quer? Foge da cruz. Não. Te dou um monte de coisa, mas não. Se você pegar as tentações de Jesus Cristo, todas elas levariam Jesus a ter uma vitória sobrenatural. Era assim: você será o super-herói, todas elas. Transformar a pedra em pão, pular, reinar sobre todos os reinos do mundo, todas elas eram da vitória. Todos de vitorioso, mas Jesus olha para ele e diz assim, ele, verso 23 do mesmo capítulo 16, ele, Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Nós ainda somos assim, irmãos, é natural. Por que ele diz escandalizar? Porque a cruz não pode passar. Porque derrota não está no vocabulário. A gente só quer vitória. Pensa que foi só Pedro? Não. Está lembrado daqueles discípulos lá de Emaús, lá, Cleopas, o seu amigo? O que ele fala para Jesus? Eles estão conversando, né? Jesus fala: do que vocês estão conversando? Você não sabe o que está acontecendo aqui? Bom, tinha Jesus aí, homem poderoso. Vamos ler, Lucas 24, vai. Eu vou voltar para, fica tranquilo, eu vou voltar para João já. Lucas 24, melhor, 21, não, eu pus 24, mas não é ainda, eu acho que é um pouco antes aqui, deixa eu ver aqui. Não é 24, não. Estou vendo que é 24, sim, ó. Quando eles falam no verso 21, que eu inverti aqui, ó, é 24, 21. O que eles falam de Jesus? E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já o terceiro dia desde que aquelas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham tido uma visão de anjos, que dizem que ele vive. Veja, dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém, a ele não o viram. Dá uma olhada, irmão, de todos os milagres. Irmãos, a morte fazer parte de um milagre é um escândalo. Pensa bem, esses discípulos, se o centurião, lembra quando Jesus morre, ele fala: esse é verdadeiro Filho de Deus, verdadeiramente Filho de Deus. Mas esses daqui, próprios discípulos, irmão, é difícil aceitar uma vitória com a morte, assim como é difícil para o crente aceitar sofrimento. Sofrimento não. Sofrimento não. Estamos dispostos a morrer com Cristo, mas morrer por Cristo, difícil. Difícil, irmãos, não. Então eu queria que você pensasse comigo nesse momento aqui, o que te motiva a vir aqui? O que te motiva a servir a Deus? O que te motiva a ler a Bíblia? Irmãos, respeito vocês da viagem missionária, hein? Vocês sabem que eu tenho um profundo respeito por vocês. Mas olha, que já vou dizer o que aconteceu. Alguém já chegou uma vez aqui, não é membro da igreja. Pastor, eu queria ir, porque tem um parente lá perto.
Já chegaram a pedir isso para a gente. Se você está indo lá porque é bacana, porque é legal, oh, jovens, porque, como é que é? Porque é cool. Não. Está errado, vocês vão sofrer. Não é essa a história. É bom você se concentrar. Cuidado. Pensa bem. Talvez, humanamente falando, hein? Humanamente falando, é mais fácil eu pegar um ônibus e andar e ficar dentro do ônibus 6, 7 horas do que passar 5 horas aqui acordado. Pensa bem. Você vai ver. No ônibus, 40 pessoas? Tem que ser, né? Está cheio? É por aí, né? 40 ou mais, né? 50? 45? Por aí? 55 pessoas tem, indo. Não, entre ônibus e equipe, né? Tudo. Vamos lá, 55 pessoas. Bom, vamos lá, tem mais de 50 pessoas. Será que vai ter 50 pessoas na vigília? Pensa bem, irmão. Qual é a sua motivação? Se a sua motivação é material, você vai sofrer as consequências que aqueles discípulos sofreram. Porque nós não estamos aqui atrás de coisas materiais. E quando a gente sofre, irmão, a gente sofre na pele. E isso dói. É claro que dói, a gente não gosta. Volta para João, capítulo 6. Opa, está aqui. Volta aqui. Jesus, no verso 63, ele diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Irmãos, a busca espiritual, ela reflete sim na vida material, mas a gente tem que tomar cuidado para não usar a coisa espiritual para ganhar alguma vantagem material. Eu vou tentar explicar com vocês com um exemplo. Lembra da mulher samaritana? Vou te contar a mulher samaritana. Jesus vai, encontra uma mulher, está buscando água. Ele fala, olha, me dá de beber. A mulher fala, não, você é samaritano, rapaz. O samaritano não conversa com ela. E olha o que Jesus fala para ela. Vamos dar um pulinho lá em João 4? Ó, só voltar, não, só voltar. Aí, ó, volta 2 páginas aí. Se for no celular é mais difícil aí, ó. Mas se for na folha está fácil. Capítulo 4 de João. O que ele fala? Ele fala para ela assim no verso 13. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. O que ela pensou? Encontrei um alquimista. O alquimista era um pessoal lá, os precursores dos cientistas aí, que eles procuravam o elixir da juventude, uma pedra filosofal, ia ficar rico, outro ia ficar, não ia morrer mais. Era isso que eles procuravam. E essa mulher falou, encontrei um alquimista. Quer dizer que agora ele vai me dar uma água que eu não vou mais ter sede. E se eu não vou mais ter sede, eu não vou ter mais vir que buscar água. Então prepara a redinha que eu vou descansar. É isso que ela pensou. E não ria, porque talvez é o que a gente pensa também. Eu quero ter uma vida de paz, hein? Dá aqui, pastor, eu quero tranquilo. Pastor Silas é um pouco mais novo, mas não sei se já ouviu, mas eu, pastor Neu, já ouvimos. Eu vim para a igreja, minha vida não melhorou. Mas quem te prometeu uma vida melhor aqui? Você foi para o lugar errado. Aqui não era curso de empreendedorismo. Aqui era mostrar a palavra de Deus e você ter a vida eterna. Esse é o objetivo. Então, só tem que pensar nas coisas deste mundo. A mulher samaritana, ela não entendeu. Tanto que ela disse-lhe a mulher, no verso 15 de João 4, Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Na verdade, ela estava procurando coisa material.
Esse é o problema. Senhor, me cura. Por quê? Eu não quero ficar doente para não sofrer. Senhor, me ajuda. Para quê? Porque eu quero comprar minha casa de praia e quero passar todo o fim de semana na praia. Senhor, me ajuda a ter um bom emprego, e daí eu consigo trabalhar tanto que eu não tenho mais tempo das coisas de Deus. Então pense bem no que você quer. Nós estamos indo para a viagem missionária. E eu falo nós, porque nós da vigília também vamos. Sabe que a igreja inteira vai. Nós também vamos para a vigília. Irmãos, nós vamos lá falar do Evangelho. Ah, vai ser legal todo mundo lá. Pessoal, se não tiver ninguém legal, volta feliz do mesmo jeito. Volta feliz do mesmo jeito. Nós estamos indo lá levar coisas espirituais e não materiais. É difícil para nós, foi difícil para a mulher samaritana, é difícil para todos. Porque somos o mesmo ser humano. O que acontece? Volta para João, capítulo 6. No verso 64, Jesus diz assim: mas alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que criam e quem era o que o havia de entregar. Até aquele momento, irmãos, está aquela multidão, ou várias pessoas lá na sinagoga, aprendendo e falando, discutindo, conversando, ouvindo, e Jesus conhecendo o coração de cada um. Jesus está conhecendo o coração de cada um. Então, olha, vou brincar. Você que vai na viagem para se divertir, você que vem aqui na vigília também para dizer, eu consigo ficar a noite inteira, cuidado com a sua motivação. Só cuidado. Ah, pastor, quer dizer que eu não devo ir? Não, vai e pede para Deus mudar pelo caminho. Não, eu não devo vir na vigília então, pastor? Não, vem, pede para Deus mudar teu coração. Mas vem, tem que dar chance para a vida também, vem. Só pensa bem, talvez seja um momento bom de você pensar na sua motivação. Por que você está aqui? Por que nós estamos pregando? Por que estamos cantando? Para quê? Nós queremos um aplauso aqui nesse mundo? O que nós vamos deixar, irmãos? Não, nós estamos pensando na vida eterna, cuidado. O discurso é duro para aqueles homens, porque Jesus está falando de coisas, perdão, que eles não conseguiam compreender. Eles estavam com os olhos fixados neste mundo. E sempre que os nossos olhos estão fixados neste mundo, tem que pensar uma coisa: há uma limitação. Por quê? Primeiro, porque esse mundo, para nós, ele tem um tempo, para qualquer pessoa. Tem um tempo. Quando eu era criança, olha o que eu escutei. Escutei alguém falar assim, na crise do petróleo, acho que eu já era jovem já, daqui a 200 anos não terá petróleo. E eu fiquei pensando, como é que a gente vai andar de carro? Agora que eu sou mais velho, eu falo, 200 anos tanto faz se tem petróleo, eu vou estar virando petróleo, eu vou ser um fóssil. Mas na época eu ficava imaginando, sabe aquela história de que, qual a diferença daqui a 200 anos para a gente? Não tem, nós vamos estar fossilizados lá, nós vamos estar em algum carro, se tiver combustível à base de fóssil, nós vamos estar aí movimentando o carro ainda, irmãos. Esse mundo é muito limitado, pensa do outro lado, senão a gente vai sofrer as agruras que eles sofreram. E Jesus, ele conhecia o coração, olha o que ele sabia: os que criam, os que não criam, os que iam abandoná-lo e o que iam trair. Ele conhecia todo mundo. Então, eu não conheço, você não me conhece, mas a gente sempre fala, vou ter surpresa no céu, irmãos, eu não sei o que vai ter no céu, só quero ver Jesus. Depois, espero ver mais gente lá, mas eu creio, eu já falei algumas vezes aqui, né, que quando Jesus fala do rico e do Lázaro, eu acho que a lembrança dos que não foram para o céu faz parte da pena do rico. Lázaro não tem dor nenhuma, vai chegar lá e falar, não quero nem ver que ele não veio, eu só quero ver Deus, porque ama a Deus sobre todas as coisas. Claro que eu quero ver minha família, é claro, mas irmãos, se alguém não estiver lá, eu não vou ficar triste. Ah, pastor, que frieza. Não, é porque a Bíblia diz que lá não vai ter pranto, eu não vou chorar por ninguém, não. Agora, se tiver lá do outro lado, né,
no andar lá do subsolo, aí você vai ficar chorando. Além de não ter ido, ainda atrapalhou outros de irem. Aí vai doer lá embaixo, e é eternamente. Então isso tem que pensar. É aí que nós temos que pensar. É isso que Jesus está falando. Mas o que ele dizia? Vamos lá. Verso 65. Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. E aí sim, desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Quando ele fala, olha, o Deus do céu sabe o seu coração, e sabe se é sincero ou não, e sabe o que você está procurando. Aí ele parou. Eu fiquei imaginando, sabe, um culto. Primeiro culto, nós cantamos várias músicas aqui, sem crítica a vocês, podem cantar. Eu até peguei uma música aqui para pegar uma parte da letra dela que nada a ver com as nossas músicas aí, né? Tu é bom o tempo todo, né, pessoal? Tumor maligno, 6 meses de vida. Tu é bom? Aí dói, né? O carro bateu, estava vindo para a igreja. Tu és bom? Olha a música legal para cantar, até peguei uma parte dela. Rompendo em fé. Mas olha que bonita. Cada vez que a minha fé é provada, o Senhor me dá uma chance de crescer um pouco mais. Que bom. E a minha vida se revestirá em seu poder. E eu com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e... Essa foi a primeira parte do culto, estava todo mundo lá. Não é? Olha, você pode ver as músicas aí, né? Eu tenho uma playlist lá que eu ia colocar evangélica, mas, pastor, está difícil de colocar na minha playlist lá. Eu falei, deixa o rádio escolher, eu não quero escolher, não. Porque, irmãos, é só vitória, ninguém perde. Eu falei, olha, me perdoe, vocês que ouvem. Ninguém perde nesse mundo cristão, mas esse time é muito bom. Mas aí, irmão, não tem campeonato para nós, só ganha, não. É só hino de vitória. Irmãos, aí passou a parte do culto, parou a parte do culto, aí vem alguém ler e vai falar, bom, vamos lá, culto da vitória. Era aqui, Jesus ia falar do culto da vitória, todo mundo esperando. Aí ele pega e abre o livro de Jó, aí acabou a vitória. Porque daí vem só sofrimento. Quer ver? Quando Pedro fala para Jesus, sofrimento não, tem compaixão, morreu, o senhor não vai morrer. Jesus chama ele de Satanás. Fala, sai de mim, você não compreende as coisas de Deus. E é aí, neste contexto, que vem um versículo que a gente conhece. Olha onde está aquele versículo meio que a gente sabe do texto, mas não sabe onde ele está. Quer ver? Eu vou te mostrar ele agora. Mateus 16, 24, e você não vai esquecer mais onde ele fica. Olha que bom. Mateus 16, 24 diz assim, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Você não sabia onde estava isso? Exatamente, está depois da conversa de Pedro. Olha que interessante, agora você já sabe. Onde está aqui, vai cair carregar a cruz? É depois que Pedro fala, morrer não, Jesus falou assim, tem que morrer. Sofrer não, Jesus diz, tem que sofrer. E mais, Jesus está dizendo, não sou só eu, vocês também que são meus discípulos. Por isso, irmãos, que nós vamos ver aqui, daqui a pouco, quando ele fala isso, voltando para João, os discípulos caem fora. Não, peraí, aí não. Volta para João. Depois que ele diz, ninguém pode vir a mim se por meu Pai não for concedido, aí eles caem fora. Não. Por quê? Porque o Pai, ele nos disse que importa para ser cristão tomar a cruz, renunciar a si mesmo e seguir a Jesus. E está difícil fazer isso. Sabe por quê? Porque a gente quer conhecer o Jesus da vitória. É isso que nós queremos conhecer. Mas veja detalhes. Eu falei do livro de Jó. Você se lembra do livro de Jó? No começo, Jó era um homem rico. E aí Satanás pede permissão para Deus, porque não há uma guerra entre o bem e o mal, Deus governa sobre tudo, e ele permite que Satanás atrapalhe a vida de Jó.
E Jó começa a sofrer, perde tudo, perde filhos, perde bem, e a esposa dele que falava muito, ele não perde. Você vê que ainda a complicação, né? Eu vou brincar, hein, mulheres, nada contra você, podia ser o marido, hein? Mas será que Jó no momento fala assim, ô senhor, levou tanto, deixou essa daqui ainda? Pode ser, não é por ser mulher. Puxa vida, aquela lá, os filhos devem ser, aquela ainda ficou viva com ele, teve mais filho com ele ainda. Talvez, irmão, seu casamento está ruim, tem que pedir um sofrimento para Deus, para ver se depois, porque ele teve um monte de filho com ela depois ainda, né? Se apaixonaram depois do sofrimento, hein? Então, se você está sofrendo com a sua mulher, calma, vai ser bom no final. Você vai se apaixonar de volta com ela. Mariana, vamos fazer o esforço para a gente não precisar de passar por isso. Vamos lá, porque eu sou um daqueles, irmão, que não quero sofrer demais, não, mas sofre, irmãos. Olha, se tem uma pessoa fraca, sou eu. Eu vou abrir meu coração com vocês. Nem eu choro. Ele até brinca que ele chora. Eu sou difícil de chorar. Mas a Mariana conhece. Eu me abato demais. Demais. Eu brinco de capaz que eu estou acostumado. De vez em quando você olha para o chão, eu estou lá. No chão. Eu sou muito fraco nesse ponto. Qualquer coisa me abala muito mesmo. Eu só não choro. Mas por dentro eu me abato demais com coisas que não deveriam abater, mas eu me abato. Então, o que só tem que pensar é que Jó, vamos nos detalhes. Agora você sabe onde está levar a cruz. Lembra? Onde está levar a cruz? Depois que Pedro fala, não, Jesus fala, vai passar pela cruz. Aí é que ele fala, você também. Achou? Fácil, Mateus 16. Eu não sei decorar versículo, mas sei onde ficam as coisas. Isso fica lá. Agora, você quer ver Jó? Vamos para Jó 42, que é o capítulo melhor de Jó, né? 42 é o melhor, hein? Que daí, Jó está antes de Salmos aí. Se você não achar, antes de Salmos você encontra Jó. O 42, que é aquele onde ele vai ganhando, né? Que beleza. Só que ele leva uma bronca de Deus. Ele está sofrendo ainda. Ele não sabe. Nós já sabemos os versículos até 17. Jó não sabe nesse que eu estou lendo, hein? Depois que Deus fala com Jó e ele está sofrendo, e como é que Jó está aqui? Cheio de ferida. Como é que Jó está aqui? Ainda remoendo as palavras da esposa, amaldiçoa esse Deus e morre. Onde Jó está aqui? Está aqui com 3 amigos molestos, vem um outro para falar alguma coisa, aí fica 4, atormentando a vida dele. Ele, além de sofrer, ainda está escutando um monte de gente falar com ele. E daí o próprio Deus fala. E ele Jó tenta achar alguma coisinha boa nele. E não acha nada. E aí olha o que ele fala. Então respondeu Jó ao Senhor dizendo, bem sei que tudo podes, que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este? Na verdade, ele está perguntando, quem sou eu? Que sem conhecimento encobre o conselho. Por isso, relatei o que eu não entendia. Coisas que para mim eram inescrutáveis, que eu não entendia. Escuta-me, pois eu falarei. Só que, ponto e vírgula na minha Bíblia. Agora eu não vou mais me justificar. Escuta as minhas perguntas. Ouve as minhas dúvidas. Dá atenção às minhas angústias. Jó para de se justificar e agora ele se entrega ao Senhor. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. E daí, de novo, hein? Como é que está Jó aqui? Cheio de ferida, coçando com um caco de telha, levando uma bronca do Senhor. É assim que ele está, ele não está cheio de vida não. Ele está todo machucado aqui, ó. Cadê o meu Jonas lá, enrolado nas algas? Está daquele jeito, fedendo barriga de peixe. É assim que ele está lá, porque, perdoe os nojentinhos aí, né? Mas ferida fede, cheira mal. E aí Jó diz, com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. E ele não fala, Senhor, dá um fôlego para mim. Não. Ele diz, por isso é que eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza.
Quando que ele se arrependeu? Ainda fedendo ferida. Depois é que Deus vira o destino de Jó. Aqui não. Então agora você já sabe. Ah, como é bom. E se esse versículo, olha, irmãos, vamos pensar junto comigo aqui, olha. O que eu fiquei pensando, se esse versículo fosse o último, era tranquilo, hein? Depois que pegou tudo de volta, Senhor, agora eu conheci, Senhor, Deus que dá dinheiro mesmo. Aqui não. Ele conheceu o Deus que dá sofrimento. Mas ele compreende que é a vida espiritual que vale. Jó era um daqueles que não iria embora. Jó ficaria no culto lá, que estava tendo na sinagoga, até o final. Jó sabia que o sofrimento faz parte. Jó sabia que às vezes o sofrimento nos faz ouvir melhor do que dinheiro. Dá uma olhada, irmãos, ao seu redor. Dá uma olhada. Nós estamos aqui há 40 anos, ou mais, a irmã mais que eu, o irmão Genésio mais que eu. Tinha esse carro aí? Tinha não. Hoje estacionamento é um problema. Antes, irmão, não era problema nenhum, não. Sabe o que a gente era aqui em Vila São José? Pé rapado. Vocês já ouviram essa expressão pé rapado? E sabe o que significa pé rapado? Agora é o seguinte. O pessoal, para ir na missa católica, era assim que funcionava, eles iam lá e os ricos iam de cavalo ou charrete. E os pobres iam a pé. E quando chegava na porta, tinha aquilo que na casa da minha avó tinha, talvez a sua também. Tinha aquela lâmina, assim, ficava no portão. Só nós dois que lembramos, né, Zé? O pessoal nem sabe o que é. Tinha uma lâmina, irmãos, assim, um ferro que você passava o pé e tirava o barro. Daí vem a expressão pé rapado. Porque você tirava o barro do pé. Né? Então, nós éramos aqui em Vila São José pé rapado, porque chegava aqui, né, mãe Vanise? Tinha que rapar o pé, porque era tudo barro aqui. Jó está nesta época, ele ainda não tinha um carro novo. Ele ainda não faltava na igreja por causa que o carro não funcionou. Porque o carro ele não ia tirar da garagem. E não. Jó está lá sofrendo porque ele está no meio da tempestade. E ele fala, agora eu te ouvi, Senhor. Agora eu te ouvi. Tem uma música com esse trecho que chama O Bem Supremo. Eu acho que é esse o nome, né? É o Bem Supremo que chama essa música. Quando ele fala, antes eu te conhecia, hoje já estão cantando aí as músicas daquele tempo lá que Paulo e Pedro cantavam, né? Então, era Bem Supremo. Por quê? Bem Supremo, Jó reconhece isso no meio do sofrimento, não quando ele ganha as coisas. Depois ele ganha. E aí eu leio aqui, eu vejo até que ele ganhou o amor pela mulher de novo. Se apaixonou por ela, olha aí, há uma esperança para o seu casamento, hein? Deixa sofrer aí. E aí o que Jesus volta para João 6? Vamos voltar para João 6. Então, no verso 66 eu disse, desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e não andavam com ele. E então o que Jesus faz no verso 67? Então disse aos 12, quereis, pois, vós retirar-vos também? E por quê? Olha, esse discurso realmente foi duro. Esse discurso foi indelicado. Esse discurso não foi politicamente correto. Jesus não está medindo palavras aqui. Sabe o que ele está dizendo? Pode ir embora. E por quê? Porque Deus não vai oferecer nada para voltar. Sabe como que Lucas compara essa... Não é o mesmo texto, hein? Eu só fiz uma ligação na minha ideia aí. Com o filho pródigo. Filho pródigo pede para o pai, eu quero a minha parte da herança, mesmo não tendo direito. E seria um bom momento para o pai falar, você não tem direito, eu não morri, rapaz, quer me matar antes? Eu ia ser um pai que ia chorar. Ia falar assim, Mariana, meu filho já me matou. Ia ficar uns 3 dias ruim. 3 dias ruim, Mariana tem certeza disso, que ia ficar 3 dias ruim. Aí é que está, olha, vou brincar, pastor, não vou contar nossos segredos. O pastor Nil chora hoje, Maria Isabel e João Pedro, porque eu batia nos meus filhos e chorava. Ele dizia assim, não, eu estou educando eles. Ele ficava feliz. Eu não, eu chorava.
Os meninos apanhavam num quarto e ia por outro. O Ibnei falou, não chora não, estou ensinando, mas eu sou ruim, eu chorava. Eu era um desses. O pai do filho pródigo, o que ele faz? Pode ir. E vamos pensar na parábola do filho pródigo? Você notou, então, olha os detalhes dessa parábola do filho pródigo. O filho sai e o pai não vai atrás dele. Não vai. E um dia, o que acontece com esse rapaz? Ele pega um monte de dinheiro. E ele poderia estar na primeira parte do culto, rompendo em fé, me dá grana. Agora sim, eu pedi para Deus e Deus me deu a herança. Igual aqueles políticos nossos lá que ficava, lembra que filmaram Deus, os caras agradecendo a Deus de oração pelas propinas que tinha ganho. Era igual. Estava lá, agora sim, rompendo em fé, vou gastar. E ele gasta. E ele começa a sofrer, claro, a imprudência do dinheiro. E a Bíblia usa uma frase bem interessante. Vamos lá comigo? Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, na parábola do filho pródigo. Verso 17. E, tornando em si, disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados, ou um dos teus jornaleiros. O que ele está dizendo? Qual é a frase mais importante aqui? A frase mais importante aqui, irmão, é tornando em si. Essa palavra poderia ser traduzida por caindo em si. Não é a mesma palavra de arrependimento, mas ela tem este sentido, de que a pessoa olhou no espelho. Essa é a ideia de caindo em si. É mais ou menos você pegar e falar, o que eu estou fazendo aqui? Talvez você tenha que cair em si. O que você está fazendo aqui? Se você estiver no lugar certo, continua. Mas se você estiver no lugar errado, você tem que tomar alguma atitude. Ele não aguentava mais. E ele faz um plano. E o plano dele é bom, hein? O plano é bom. O que ele fala? Vamos notar? Eu não quero voltar como filho. Não podia voltar como filho mesmo. Porque agora, todos os bens do pai pertenciam ao irmão. Ele não podia comer um pãozinho com manteiga. Nem tinha manteiga, né? Mas não podia tomar um copinho de leite lá. Era do irmão. Ele não quer ser escravo. Ele quer ser empregado. Talvez a ideia dele fosse, eu vou juntar o dinheiro. Trabalhando. Morando fora, porque eu sou jornaleiro, eu sou empregado. Eu posso ou não ficar na fazenda. Eu vou voltar. E vou pagar. E agora, eu sou filho de imigrantes, né? Meus pais vieram do Paraná. Eu sei que o pastor Neil veio de Pernambuco, tem muitos aqui que vieram. Quando a gente volta para a nossa terra lá, irmã Vanessa, como é que é? Foi para São Paulo, voltou rico. Essa é a ideia. Pode estar aqui, não, lá, irmã, viajou recentemente para ver a família, né? Não foi assim, mano? Lá, chega lá, voltou rico. Agora, você já pensou voltar pior do que saiu? Irmãos, a pior coisa é você voltar. E vamos imaginar a volta daquele filho. Ele não é bobo, irmãos. Aquele menino não é bobo na parábola. Ele sabia o que ia acontecer. Quando ele entrasse na cidade, quem seria ele? Agora voltou, né? Pilantra, sem vergonha, acabou com o dinheiro do pai. Não é, vem agora, como diz a gíria, sem, por favor, não se escandalize, é uma expressão que a gente usa aqui, né? Com o rabo entre as pernas, igual o cachorro faz. E aí, ele assumiu fazer isso. E aí nós vamos ver a misericórdia de Deus. Nós já pregamos sobre isso, eu lembro que uma hora era no portão.
Não era, Mauro? Acho que era você no portão aí, na história aí, eu lembro que tinha um portão aqui. Você nota que o pai vai atrás. E sabe por que ele vai atrás? A Bíblia dá a entender que aquele homem, a linguagem de Jesus é que ele vai correndo. E um homem rico não corre. Não corre. Naquela circunstância era uma vergonha. Aquele pai, ele assume a vergonha do filho. Isso é graça. Não é porque ele deu um anel, é porque ele assume a vergonha e fala, vem. Isso é coisa espiritual. Tornou em si. Mas eu vou traduzir por arrependimento. Arrependimento, a palavra lá grega é metanoia, que vocês ouvem falar aí. Metanoia, irmãos, a ideia vem de pensamento além, ou pensamento mudado. Essa é a ideia de metanoia. Você tem um meta, né, que é o além, ou depois, né, e o do noia que vai ser de pensar, né, a palavra vai dar a ideia de pensar. Então metanoia seria, eu mudei o meu pensamento. Esta é a palavra arrepender. Eu mudei o meu pensamento. Alguma coisa causou em mim uma reação que o meu pensamento mudou. E aí nós vamos ver, voltando para Lucas, capítulo 6, vamos terminando lá. Quando Jesus diz, no verso 67, então disse Jesus aos 12, querei vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Isso, Pedro, você entendeu? Era isso desde o início, todo o capítulo 6 desemboca nisso. Irmãos, quando você começa a ler João capítulo 6, lá no verso 1, você desemboca no verso 69. Quem fez o recorte do capítulo fez certinho, porque este versículo, responde todo o discurso de Jesus, todo. Não importava a vida material, o que importava era a vida espiritual. Pedro sabia que não importava se tinha pão, se não tinha, não importava que Jesus andou nas águas, se teve que ajudá-lo a sair ou não importava que tinha só 5 pães, não importava. O que importava era a vida eterna. E a vida eterna dá frutos. Terminamos, mas nós temos que dar uma volta ainda. Eu quero ir com você em Atos capítulo 3. É lá que eu vou terminar essa mensagem. Atos dos Apóstolos capítulo 3. Pedro entendeu mesmo? Vamos ver os frutos dele. Eu não vou ler o capítulo inteiro. Mas eu vou te contar como é que funciona. Nós aqui de sexta-feira já estudamos Atos. E ficamos muito tempo estudando o capítulo 3. Pedro está lá indo ao templo e alguém pede uma esmola para ele. Um homem coxo. E sabe como Pedro está? O que importa é a vida eterna, hein? Pedro realmente caiu em si. Pedro realmente se arrependeu. Porque quando o homem pede esmola, ele diz, verso 4 do capítulo 3, e Pedro, com João, fitando os olhos nele, no mendigo, disse, olha para nós. E o mendigo olhou para eles, esperando receber alguma coisa, e disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Pedro agora tinha visão espiritual. Pedro agora sabia que não era para oferecer pão. A gente fez doações para a viagem missionária. Vai levar pirulito, vai levar... Mas não é isso que aquelas crianças precisam. Talvez vocês deem comida, mas não é isso que as pessoas precisam. Talvez vocês levem alegria. Pena que essa peça devia passar aqui, porque é muito engraçado. Eu fiquei torcendo para a Jonas se afogar, é muito legal. A única coisa que eu acho é que a baleia, não, coitado, Vitória, não é baleia não, que o peixe devia ser mais realista, devia dar uma mordidinha, mas ele não mordeu. Mas vamos lá, é muito legal aquela peça. Devia ser, mas as crianças não precisam da diversão, nem os adultos. Eles precisam de Jesus Cristo, o Nazareno. E sabe como chega a ele? Ainda aqui, não vai embora não.
Pedro sabia o que eles precisavam e como precisavam chegar lá. No capítulo 3 ainda, no verso 6, ele diz, não tenho prata, não tenho ouro, saiu do discurso pobre, não ficou rompendo em fé, ficou pobre, igual Jó. Mas, no verso 19, ele disse, arrependei-vos, muda o pensamento, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. É isso que o povo precisa. Irmãos da viagem missionária, irmãos da vigília, nós vamos aqui por causa de Jesus Cristo. Nós vamos vencer o sono por causa do Senhor Jesus Cristo. Vocês vão viajar, sei lá, 400 quilômetros ou mais, por causa de Jesus Cristo. Não levem na bagagem coisas que não levem as pessoas a conhecerem Jesus Cristo através do arrependimento. Eles podem sair rindo de tudo, se não tiver arrependimento, não valeu nada. Eles vão embora. Sabe por quê? Quando a gente volta, eu nunca fui na viagem missionária, eu sempre viajo da vigília. Mas quando vocês voltam lá, quando chega a primeira viagem, 40 decisões. Vocês acham os 40 de volta depois? Não acha. Mas não fica triste não. Aqui também, sobraram 12. Daquela multidão, foi para a sinagoga, da sinagoga ficou um monte, do monte foi todo mundo embora, ficou 12, e um traiu ainda. Mas nós temos o rompendo em fé aqui, chama-se Pedro. Ele representa os discípulos, ele sabia. O que eu te dou é mais valioso do que ouro e prata, é Jesus Cristo. E a forma que você tem, não é ficar brincando de igreja, é você se arrepender, para que venham os tempos de refrigério. Não, todos nós cabe, se não arrependimento, para a salvação, não quero confundir. Não, já me arrependi um dia dos meus pecados, aceitei Cristo, tá bom. Então caia em si. E eu vou brincar no meu exemplo para o crente. Cair em si, pegue o espelho. O que eu estou fazendo aqui? Se eu tivesse um espelho que pudesse ver o Espírito, o que ele veria? João capítulo 6, termina naquele último verso, e no penúltimo, só tu tens a palavra da vida eterna, e nós cremos que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivente. Viagem missionária, vigília, nossa vida tem que ter esta resposta no final, que seja a resposta dessa igreja. Vamos orar. Vamos parar um pouco, pensar na nossa vida. Se você não tem Cristo, você precisa hoje de se arrepender, mudar o pensamento. Não tem ouro aqui, não tem prata, não tem a dificuldade. Mas a gente sabe que Jesus falou que precisávamos de levar a cruz. A gente agora sabe, ou prestamos atenção, de que Jó, ele diz que se arrepende no pó e cinza no meio dos problemas. É isso. Mas se você já tem Cristo, você tem só que cair em si. Há um Deus gracioso te esperando, que não quer te vergonhar. Ele quer levar para o lugar que Ele preparou. Um lugar que tem muitas moradas. É um lugar que está te esperando. Senhor Deus, muito obrigado por esta noite. Desde já te peço, Pai, pelos viajantes e pelos vigilantes. Te peço, Senhor Deus, que a gente possa sempre falar de Cristo, sempre com a nossa mente espiritual, deixando de lado as coisas materiais, sempre possamos pregar o arrependimento e a remissão dos pecados, que cada um de nós possa cair ou tornar a nós mesmos, para saber onde nós estamos indo, e nós queremos estar contigo. Leva-nos, Pai. Nós queremos estar na Tua presença eternamente. Se estamos desviando desse caminho, endireita-nos essas veredas, que nós queremos estar contigo.
Obrigado pelo sofrimento, Senhor. O Senhor nos conforta. E nós sabemos que nenhum dos teus propósitos pode ser mudado, porque o Senhor tem um propósito bom para nós. Nós oramos em nome daquele que sofreu e morreu por nós, mas ressuscitou, e aí sim nos deu a vitória espiritual, porque nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos lá.